Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Acesse o nosso canal youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça, nós estamos também nas redes sociais. Acesse Farofa Crítica também no Instagram e outras redes sociais para você saber as novidades de novos programas. E o Farofa Crítica de hoje recebe Soraya Mislé. Soraya Mislé é filha de palestinos, nascida no Brasil. Sua família foi expulsa do vilarejo de Cacum em 1948, quando seu pai tinha apenas 13 anos. É jornalista, mestre e doutora em estudos árabes pela USP e autora também do livro Al-Nakba. E também, atualmente, ela faz parte da Ciranda Internacional de Comunicação Compartilhada e é filiada também ao PSTU. Soraya, obrigado por ter aceito o nosso convite. Você é jornalista, né? Então eu queria começar logo de cara. Como é que você está vendo a cobertura desse massacre do povo palestino pelo Estado de Israel na mídia brasileira? Obrigada por nos receberem aqui no Farofa Crítica. É uma oportunidade muito importante para a gente. Infelizmente, o que a gente tem visto não é jornalismo. Eu tenho sempre dito isso, porque jornalismo visa os fatos, investigar os fatos. E o que nós estamos vendo não é isso. Eu estou falando do oligopólio midiático nas mãos de 5 ou 6 famílias. O que temos visto é propaganda de guerra contra todo o povo palestino. Uma cobertura absolutamente alinhada com o que chega de notícias das relações públicas de Israel, Hasbara, né, que os palestinos conhecem muito bem, e também os estudiosos sobre o tema, que é construir uma narrativa para alimentar a colonização, o apartheid, que é histórico, e agora o genocídio e a limpeza étnica na Palestina ocupada. Então, isso é o que nós temos visto, com bastante revolta e bastante indignação. Tudo bem, e você faz parte dessa Ciranda Internacional de Comunicação Compartilhada. O que vocês têm feito para criar uma contra-informação em relação a essa mídia hegemônica, que infelizmente tem se aliado aí, né, ao Estado de Israel e particularmente à postura geopolítica dos Estados Unidos? Pois é, a gente tem denunciado, a gente fez reuniões com a Federação Nacional dos Jornalistas, com o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, levou essa questão. Fizemos uma reunião com o Conselho de Direitos Humanos, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, também levando essa questão. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, inclusive, fez uma recomendação para os veículos de comunicação de massa, para os meios de comunicação de massa, que não foi seguida, que houvesse mais equilíbrio na cobertura. Nós fizemos agora, dia 27 de fevereiro, um ato no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, com a presença maciça das pessoas, de vários jornalistas. Era um ato, inclusive, em solidariedade ao jornalista Breno Altman, que está sofrendo forte perseguição para que seja silenciado, e também de denúncia. Nós temos até agora mais de 134 jornalistas palestinos assassinados no genocídio em Gaza, para que sejam silenciados. Eles estão transmitindo para o mundo o seu próprio genocídio, para as pessoas enxergarem a tragédia a que está submetido o povo palestino. Então, nós fizemos este ato, e mais uma vez neste ato, eu pedi 2 coisas, como já tinha pedido, a gente já tinha pedido nessas reuniões. Uma, que se fizesse uma representação ao Ministério Público, porque não é possível esse nível de irresponsabilidade e de cumplicidade com o genocídio que a gente segue vendo. São vidas palestinas que estão se perdendo todos os dias. Uma família palestina está sendo dizimada enquanto eu falo aqui com vocês. Uma criança palestina em Gaza perde a vida a cada 10 minutos, uma mãe a cada hora. Isso tudo está invisibilizado nessa mídia, que promove um desvio de atenção, sempre voltando a diversos ângulos de um acontecimento pontual, circunstancial, como se fosse o início de tudo, que não é. O início de tudo são mais de 75 anos de colonização, no que a gente chama de Nakba, a palavra árabe que significa catástrofe, cuja pedra fundamental é a formação do Estado de Israel em 15 de maio de 48,
mediante limpeza étnica planejada. O meu pai, como você comentou na abertura, junto com meus avós, meus tios, foi vítima desse processo, lá atrás. E está entre os 800 mil expulsos naquele momento, 2/3 da população palestina e mais de 500 aldeias. Esse processo nunca parou. Israel se criou em 78% do território histórico da Palestina e o processo de colonização nunca parou. Há alguns anos, organismos internacionais reconhecidos como Anistia Internacional, Human Rights Watch e Organização Israelense de Direitos Humanos, B'Tselem, denunciam em relatórios extensos o regime institucionalizado de apartheid contra o povo palestino. Tudo isso está fora das mídias. O que a gente vê é uma propaganda de guerra contra todo o povo palestino que alimenta o genocídio. Então, o que a gente está vendo é uma cumplicidade desses meios de comunicação de massa com o genocídio, subservientes ao imperialismo e servindo de relações públicas por parte do Estado de Israel. Então, além dessa denúncia que a gente fez nesse ato, e da homenagem aos jornalistas, nossos colegas, jornalistas palestinos assassinados nesse processo, nesse genocídio em curso, a gente pediu também, e isso já está sendo feito, eu fiquei sabendo pelo Sindicato de Jornalistas de São Paulo, a formação dos jornalistas, para que tenham uma contextualização histórica, porque o que a gente vê, né, é informação fragmentada na sociedade do espetáculo que ninguém compreende nada. Quando você vai conversar com as pessoas, eu sempre tenho dito isso, os palestinos e a Palestina são ilustres desconhecidos. Muito se fala, mas ninguém sabe qual é a origem histórica, por quê, o que está acontecendo de fato e como nós chegamos a esse ponto. E isso falta muito na nossa Eu imprensa. queria até pegar um pouco esse gancho aí que você disse, né? Por exemplo, que essa tragédia não começa em 7 de outubro de 2023, né? Como a mídia tem tratado, né? Quando o Hamas sequestrou, aquela coisa toda assim. Mas é uma tragédia que vem desde 1948, né? Quando a criação do Estado de Israel. Quer dizer, desde 48, esse processo de opressão, de limpeza étnica vem acontecendo na Palestina. Assim, a que você atribui, nesses 75 anos de massacre, esse silenciamento da opinião pública? Né? Porque há uma certa condescendência com esse processo de genocídio que não é de agora, já é de 75 anos. Olha, eu penso que tem uma ideologia por trás disso. O intelectual palestino Eduardo Said escreveu um livro muito importante, que é Orientalismo, a invenção do Oriente pelo Ocidente, em que ele mostra um Oriente inventado de uniforme homogêneo, de bárbaros não civilizados, atrasados e, portanto, afeitos à violência por natureza e que, portanto, não podem se autogovernar, precisam ser controlados ante um Ocidente de avançados, civilizados, racionais, lógicos, com o qual Israel se identifica. A gente viu os discursos a retórica de civilização contra a barbárie agora, explícita. Não são humanos, são animais humanos. Essa é a retórica por trás dessa ideologia orientalista, que é muito racista. E a mídia, os meios de comunicação de massa, eles reforçam essa ideologia orientalista, essa visão de que nós somos os outros, não somos iguais, né? Nós somos diferentes, nós não somos humanos como o dito Ocidente. E, então, eu acredito que por trás dessa retórica para alimentar um genocídio, uma limpeza étnica, o que se constrói é esse discurso ideológico que está presente nesses meios de comunicação de massa por conta dos seus próprios interesses. Eles estão nas mãos de 5 ou 6 famílias hegemônicas, capitalistas, sempre alinhadas com o imperialismo dos Estados Unidos, que tem interesses na região, uma região muito rica em petróleo, não é? O Oriente Médio, o Norte da África, a Palestina como coração desse local, por ser um local de circulação, de trânsito de mercadorias, ligando Europa, Ásia e África. Então, e as agências de notícias também nas mãos de grandes corporações transnacionais, 9 ou 10 agências de notícias, que vão transmitir essas informações, sempre de acordo com esse poder dominante. Portanto, por isso que eu digo que isso não é jornalismo, isso é propaganda de guerra contra todo o povo palestino. E nesse processo nós somos invisibilizados. Assim como os negros, os indígenas, a gente não se vê nas TVs como Globo,
e outras, né? Nós não nos vemos, nós não nos reconhecemos, nós não temos a mesma voz. Somente a Globo não tem chamado os palestinos, nem sequer nessa farsa da imparcialidade de dois lados. Agora nem isso está colocado, né? Eles não têm sequer ouvido as nossas vozes. Não à toa, os palestinos, quando você visita a Palestina, dizem: conte ao mundo o que viu, porque a comunidade internacional nos abandonou. O sentimento e a percepção de abandono são enormes. Existe uma cumplicidade internacional histórica e essa mídia hegemônica é parte disso. A África do Sul, inclusive, ela entrou até com uma denúncia, né, contra o Estado de Israel, lá na Corte Internacional de Justiça da ONU, né, denunciando o genocídio. Quando o governo brasileiro decidiu subscrever, né, essa ação, houve uma violenta oposição da mídia brasileira, né? Como é que você enxerga, né, essa ação da África do Sul, esse procedimento adotado, a decisão tomada no Conselho Internacional de Justiça, né, da ONU, né, ainda é provisório, né, ainda é um pouco limitado, mas você enxerga uma perspectiva de, dentro desse âmbito das Nações Unidas, com todos os problemas que tem, ter uma solução possível para esse caso? Olha, esse passo foi muito importante. A Corte Internacional de Justiça declarar plausível a ação da África do Sul em relação, se apoiando na Convenção de Prevenção e Punição contra o Genocídio, contra Israel pelo crime de genocídio, é muito importante. É inédito, na verdade, nesses 75 anos. Então, isso é muito importante para isolar internacionalmente o colonialismo, o apartheid, o genocídio e a limpeza étnica israelenses. As medidas provisórias que foram colocadas ali só se cumprem com um cessar-fogo. Acesso à ajuda humanitária, o que não está entrando, tem 15 mil toneladas de alimentos parados na fronteira, as pessoas morrendo de fome, já são mais de 26 crianças que morreram de fome, cenas brutais, né, escandalosas, daquelas crianças esqueléticas, as pessoas agora, alguns países lançando via aérea as migalhas que não conseguem matar a fome de 2,4 milhões de palestinos em insegurança alimentar, toda a faixa de Gaza, e os meninos desesperados pegando farinha no chão, aquelas cenas muito brutais. E essa é parte das medidas determinadas e que, inclusive, a Corte Internacional de Justiça tinha afirmado que Israel não apagasse as evidências e está bombardeando e apagando essas evidências também. Então, não cumpre nenhuma medida dessas. E eu acho que essa ação da África do Sul, apoiada por 70 países, entre os quais o Brasil, é muito importante para expor os crimes contra a humanidade cometidos pelo Estado colonial de Israel. Eu acho que isso aprofunda o isolamento internacional e nos ajuda numa campanha que é um chamado do povo palestino, que é a campanha por boicote, desinvestimento e sanções a Israel, aos moldes do que foi a campanha de solidariedade internacional contra o apartheid na África do Sul, que ajudou a pôr fim a esse regime nos anos 90. O Estado de Israel ele tem constantemente, o Estado de Israel, o movimento sionista que o apoia, constantemente chamado que qualquer propaganda, qualquer tipo de ação contra essa ação de Israel é antissemitismo. E fazem sempre essa referência ao holocausto nazista. Como é que você enxerga esse tipo de estratégia de comunicação do Estado de Israel? Essa sempre chamar, né, de nazista, de holocausto, tudo isso. Isso não é novo, é o principal elemento da propaganda israelense, né, da propaganda sionista, da campanha de relações públicas. Silenciar os críticos, trazendo uma verossimilhança entre judaísmo e sionismo, o que não tem nada a ver. Sionismo é um movimento político. Judaísmo é a religião e, inclusive, os judeus antisionistas têm denunciado cada vez mais, não em nosso nome, nunca mais para todo mundo, e dito que o Estado de Israel é uma armadilha em relação ao humanismo do judaísmo. E nós entendemos também dessa forma e sabemos desde sempre que ser contra o Estado de Israel ou ser antisionista não tem nada a ver com o antissemitismo, que nós nos opomos a qualquer tipo de discriminação e opressão. Isso é um uso político para seguir no genocídio, na limpeza étnica, e milhares de pessoas no mundo, inclusive nos Estados Unidos e na Europa, milhares de judeus têm se levantado e dito não em nosso nome, e são nossos aliados. Você considera que a perspectiva de chegar a um cessar-fogo? Olha,
nós torcemos muito por isso. Um cessar-fogo incondicional e imediato é urgente. É questão de vida ou morte. A cada momento, mais vidas estão sendo perdidas na Palestina, no genocídio em Gaza. São 2,4 milhões de palestinos em Gaza, na estreita faixa, que já viviam um bloqueio criminoso há 17 anos e já vivia bombardeios massivos ou a conta-gotas, inclusive antes do início de outubro, em 2023 já tinha passado por isso. E agora a Gaza está inteiramente destruída, 90% deslocados, empurrados cada vez mais para o sul, para a fronteira com o Egito. Para se ter uma ideia, Gaza é do tamanho de Belo Horizonte. E a população é a mesma, é praticamente a mesma, mesmo tamanho. E não tem mais para onde ir, não tem lugar seguro. Esses dias eu vi uma jornalista palestina, a Bissam, ela estava transmitindo o seu próprio genocídio e uma bomba caiu no mar. Enquanto ela falou, não há lugar seguro, as pessoas estão pescando e uma bomba é jogada no mar. Então, o cessar-fogo é uma questão urgente, imediata. Os palestinos estão submetidos à fome, a morrer de fome, a morrer de sede, ou a morrer como o próximo corpo estilhaçado por uma bomba que continua a ser lançada sobre as suas cabeças. Além dos snipers israelenses que também matam as pessoas todos os dias, e 70% das vítimas são mulheres e crianças. Então, nós temos que continuar a pressionar. Eu penso que a solidariedade internacional, felizmente, é gigantesca. As pessoas entenderam que essa é uma luta de todo mundo, uma luta da humanidade, e isso é muito importante. E agora está demorando realmente muito, muito para vir esse cessar-fogo. Você acha que os Estados Unidos têm pressionado, os Estados Unidos da Europa? Estados Unidos, eu acredito que está desesperado, por conta de ser um ano eleitoral, inclusive, para que isso aconteça. Mas me parece que é incontrolável, né, o seu enclave militar ali do imperialismo em Netanyahu, que não quer parar, né, o genocídio, porque sabe que a hora que parar, ele vai cair. Ele vai cair. Ele já tinha denúncias de corrupção, tem atos de milhares nas ruas ali contra ele, e ele sabe que vai cair. Mas ele não tem como, mas a derrota política se aprofunda. Apesar das inúmeras vidas perdidas, apesar do massacre, do genocídio, de centenas de massacres, de muito sangue derramado, é uma derrota política que se aprofunda. Nós temos que continuar nas ruas e denunciando em todos os nossos espaços, nas nossas mídias livres, as mídias alternativas, em que a gente tenta trazer a nossa voz, as mídias independentes. Esse é um local que a gente tenta trazer a lutar pelo cessar-fogo imediato e incondicional e pelo fim desse colonialismo e regime de apartheid. Isso é uma questão de vida ou morte. Soraya, você considera que a solução dos acordos de Oslo, dos dois estados, está falida, não tem mais condições de ser implementada? Na minha opinião, sim. E não só na minha. O próprio historiador israelense Ilan Pappé tem falado há alguns anos que essa solução está morta. Daí sou eu falando, se ela não fosse injusta desde sempre, porque ela não contempla a totalidade do povo palestino, nós somos 13 milhões, metade fora das suas terras, 6 milhões em campos de refugiados, a um raio de 150 quilômetros da Palestina histórica, impedidos de retornar, milhares na diáspora, e a outra metade também dividida dentro da Palestina histórica, vivendo o regime de apartheid, colonização, todo o aparato para o apartheid, limpeza étnica avançada também na Cisjordânia, neste momento em que já mais de 500 perderam a vida desde o início de outubro. O número de presos políticos saltou, quase dobrou. São 9.100 presos políticos submetidos à tortura. Então, a expansão colonial agressiva por parte de Israel, que vem anexando cada vez mais terras, eu vou repetir as palavras desse historiador israelense Ilan Pappé, diz que seria garantir um Bantustão palestino hoje. Porque hoje, o que restou de território palestino não tem conexão, contiguidade e são bantustões e cantões. Então, nós temos que pensar numa solução justa para a totalidade do povo palestino. Um Estado único, laico, livre, democrático e não racista, em que todo mundo possa conviver em paz. As lideranças sionistas devem ser julgadas pelos seus crimes contra a humanidade nos tribunais internacionais e
nós temos que acabar com o regime de apartheid e a colonização. Essa é a única perspectiva de paz com justiça que eu vejo com o retorno dos milhões de refugiados. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque o meu pai, que foi expulso daquelas terras e que era um exemplo de generosidade, justiça, amor, igualdade, ele dizia o seguinte, que antes de 48, meu pai nasceu em 35 na Palestina, uma família de camponeses, numa pequena aldeia em que eles viviam do que a terra provia. E ele dizia, antes de 48, a gente nunca perguntou para uma outra criança, você é judeu, ou você é muçulmano, ou você é cristão. Se for, eu não brinco. Nós nunca perguntamos isso, o problema foi o sionismo. Então, esse projeto colonial tem que ter fim para que todo mundo possa finalmente viver em paz numa terra em que os palestinos alcancem a sua libertação nacional. A proposta é um Estado laico, né, para os palestinos, os judeus conviverem harmonicamente e pacificamente. Exato. Certo. E essa proposta tem crescido. O Ilan Pappé, por exemplo, ele tem um livro, e eu gosto muito de referenciar nele, ele tem 2 livros traduzidos para o português, A Limpeza Étnica da Palestina, e tem os 10 mitos sobre Israel, publicado este último pela editora Tabla, o primeiro pela editora Sanderman. E o último dos 10 mitos é a única solução possível é 2 estados. Certo. Uhum. E aí ele vai discorrer por que essa solução está morta, está inviabilizada e está falida. E vira e mexe vem essa essa proposta, né? Os 2 estados, Estado palestino, os 2 estados e tal. E você trouxe uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, se desde 48 na partilha não foi implementado, né? Imagine agora uma situação dessa, né? Pois é. Hoje não seria nem os 22% ocupados militarmente a partir de 67, porque hoje, nesse Bantustão, deve ter algo como 11%, 12% do território palestino. Então, eu sempre pergunto, ok, vamos entender, para os palestinos da Cisjordânia e Gaza, porque também tem os palestinos das áreas ocupadas lá em 48, onde hoje é Israel, que são 1,9 milhão de palestinos submetidos a 65 leis racistas, com aldeias beduínas, dezenas de aldeias beduínas em que Israel não fornece sequer serviço básico. Esses estariam fora, assim como os refugiados. Mas vamos supor para um palestino que está em Gaza, submetido ao genocídio, ou o palestino que está na Cisjordânia, ou em Jerusalém Oriental, submetido a uma limpeza étnica muito avançada, dá para compreender que qualquer coisa é melhor do que isso, óbvio. Né? Qualquer coisa é melhor do que a bota do colonizador no seu pescoço. Mas Israel desmantelaria 700 mil colonos, retiraria 700 mil colonos das terras palestinas, desmantelaria o muro do apartheid, que foi condenado pela Corte Internacional de Justiça em 2004. Israel nunca terminou, nunca parou de construir, ele tem 700 quilômetros, 9 metros de altura, serpenteia toda a Cisjordânia, desmontaria centenas de checkpoints, o aparato de estradas exclusivas para colonos, todo o aparato de apartheid que está colocado, se está tentando uma solução final, agora no genocídio em Gaza e avançando na limpeza étnica, inclusive despovoando os campos de refugiados, é ilusão imaginar que Israel faria isso, né? Soraya, vamos falar um pouquinho do seu livro aqui, né? O livro Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina, a editora Sanderman. Quer falar um pouquinho do livro aqui? Mostrar para o pessoal que está aqui nos vendo? Esse livro é um livro muito importante para mim, para nós. É o resultado da minha dissertação de mestrado aqui na Letras em Estudos Árabes, com a professora, doutora, como orientadora, a professora Arlene Clemecha. E a primeira parte dele eu traço um histórico desde as origens do sionismo. E a segunda parte, que é, na minha opinião, a mais rica e mais viva, são os depoimentos de sobreviventes da aldeia de Cacum. Então, são 3 sobreviventes da aldeia de Cacum. É por isso que a Nakba é um estudo, é um microcosmo do que foi a Nakba a partir da aldeia do meu pai. Então, são 3 sobreviventes dessa aldeia que narram a Palestina antes de 48 e o que aconteceu também na Nakba em 48 e a situação do refúgio. E os 3 falam a mesma coisa. A memória oral, a história oral é muito importante. Além dos documentos, os documentos mostram isso. Tem também uma entrevista com esse historiador israelense Ilan Pappé, que fala que a aldeia do meu pai, Cacum, foi um caso clássico de como eles implementaram os planos militares de limpeza étnica, e de um judeu antisionista
que é o Eitan Brownstein, que cresceu no entorno das ruínas da aldeia do meu pai. Então é muito bonito, foi muito bonito o nosso encontro, porque nós fizemos uma entrevista, inclusive, à distância, e foi muito emocionante, porque depois que ele descobriu o que era aquele lugar onde ele brincava e que tinha um apagamento da vida palestina antes, ele foi lá e fincou uma bandeira palestina e eles colocaram uma placa em árabe, Kakun. E aí começou a criar o Zokrot, que é lembrar, que é uma organização que visita essas aldeias destruídas e conta a história delas. Então foi muito interessante essa entrevista. Então esse livro, além de trazer a voz desses palestinos sobreviventes, porque a nossa memória é parte da nossa existência, porque resistência para os palestinos é existência sob constante ameaça de apagamento do mapa. E o próprio William Pape fala em tentativa de memoricídio. Então, além de trazer essas memórias, a partir de uma aldeia que é Kakun, que tinha 2.000 habitantes, é uma homenagem ao meu pai, que me ensinou o que é ser palestino, o que é ser palestina. Então, meu pai, como os dezenas de familiares, de avós e pais, daquelas crianças que crescem fora da sua terra, transmitem de geração para geração esse sentimento de pertencimento e essa nossa identidade palestina, e mostram e apontam as nossas raízes profundas e origem naquela terra. E o meu pai era essa pessoa. Ele contava das maravilhas e do paraíso em que ele vivia livremente e também da brutalidade da limpeza étnica na aldeia dele. E falava sempre, eu vou retornar, vou retornar, vou retornar. E, infelizmente, quando meu pai ficou mais velho, meu pai nasceu em 1935, ele dizia assim, filha, se eu pisar na minha terra e morrer, eu morro feliz. E nesse direito ele teve. Então, esse livro, para mim, ele tem um significado muito especial. É uma homenagem a quem me ensinou o que é ser palestino. Tudo bem, então, a Nakba, né? Está à venda, né? Nas livrarias, né? Da editora Sanderman, um estudo sobre a catástrofe palestina. Além do livro, né, que é importante, né, o pessoal conhecer, né? Suas redes sociais, quais são? Instagram, onde te encontra? Mais informação. Obrigada. Eu estou no Instagram, Soraya Missler, o meu nome mesmo. Também no Facebook, o meu nome é Soraya Missler. Twitter eu uso pouco, mas estou lá, né? E acho que essas 3 redes que eu estou. E continuamos a lutar. Acho que as nossas lutas, professor, são transversais. Sim. A luta contra a opressão e exploração pela democratização da comunicação, contra o genocídio pobre e negro, com as mesmas armas que são testadas sobre as verdadeiras cobaias humanas que Israel converte os palestinos todos os dias, contra o extermínio indígena, é a nossa luta. Por isso que a luta palestina, a causa palestina, é a síntese e o símbolo dessas nossas lutas justas também aqui no Brasil. Perfeito, né? Eu, inclusive, até um depoimento, eu participei da Conferência Mundial de Combate ao Racismo em Durban, 2001, e um dos maiores problemas dessa conferência, né, foi quando, né, a delegação palestina colocou a questão da opressão palestina, do genocídio palestino. Os povos africanos falaram do Holocausto africano, o Estado de Israel e os Estados Unidos se retiraram da conferência, porque negavam debater isso na Conferência Mundial da ONU em 2001. Né? Terrível isso. Né? A gente sabe que tem as nossas alianças aí, né, de luta contra a opressão mundial, contra a opressão do imperialismo. Né? Então isso é uma luta importante. Obrigado, Soraya. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Seguimos em luta até a Palestina livre do Rio ao Mar, até que a gente tenha uma mídia livre também. Obrigada. Perfeito. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu Soraya Missler, que falou da luta do povo palestino, a luta de todos os povos contra a opressão, o genocídio palestino que está ocorrendo atualmente, né, lá na faixa de Gaza, uma luta importante de todos os povos em defesa da liberdade, da democracia e dos direitos humanos. Para encerrar, uma frase de Bertolt Brecht. Quando a opressão aumenta, muitos se desencorajam, mas a coragem desse cresce, ele organiza a luta pelo tostão do salário, pela água do chá e pelo poder de Estado. Até a próxima!